Olá pessoal, sexta 1, vamos direto ao ponto, informando vocês dados de fechamento do mês de outubro e também comportamento aí dessa semana no mercado financeiro. A gente teve aqui uma movimentação de valorização entre os principais mercados pelo mundo. O Ibovespa subiu em outubro 2,36%, sétimo mês de alta para o nosso mercado e também ambiente de valorização para bolsas americanas, predominância de alta para europeias, com exceção da bolsa londrina e também para as bolsas asiáticas. A gente teve para a moeda americana uma queda de 3,60, no pregão de hoje mais uma queda por dólar comercial 0,30 e acumula ainda uma alta de 3,15 em 2019. Agora é interessante, pessoal, a nossa bolsa está subindo 23% em 2019, é o segundo melhor benchmark dos principais mercados pelo mundo, só perde para a bolsa eletrônica Nasdaq, que tem aí uma valorização de mais de 26%. Como é de praxe aqui no nosso canal, a gente vai demonstrar para vocês os ativos que fazem parte do nosso Ibovespa. Para quem é novo no mercado financeiro, o que é o Ibovespa? É uma carteira composta de várias empresas que são referências em relação à liquidez, à negociação, a valor de mercado para a nossa bolsa. Então, a gente tem aqui exatamente as performances de valorização e desvalorização para o nosso mercado, onde que a gente percebeu que na ponta de valorização a gente teve aqui como campeã Magazine Luiza. Pessoal, quase 21% de valorização. Fundo Verde em sequência por 3 meses. A gente pinta para vocês empresas que têm 3 meses consecutivos de valorização. No caso aqui, Magazine Luiza já completando aí também esse terceiro mês. E na outra ponta, a gente teve as ações aí de Cogna. Antiga Croton mudou aí a razão e teve uma queda de quase 15% para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui, dos nossos ativos de maior peso, que a gente considera as ações de Petrobras, Vale, setor bancário com os 3 bancões e também as ações de Ambev. Na ponta de valorização, liderança aqui foi para as ações preferenciais de Petrobras, 10% de alta. Ordinária também subiu. Do setor bancário, a ação que mais subiu foi as ações do Banco Bradesco, quase 7% de alta, e seguida pelo Banco do Brasil e as ações de Itaú. Agora, quem contribuiu para baixo foi as ações de Vale, que encerrou o mês aí com uma queda de 1,15%, e principalmente as ações de Ambev, quase 10% de desvalorização para o nosso mercado. Mais uma vez a gente comenta, pessoal, a gente fica muito ligado na movimentação do fluxo estrangeiro e também das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, e a gente vai demonstrar para vocês aqui exatamente o resumo de quão é eficiente a movimentação por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Olha aqui em outubro, projeção de lucro de 51 milhões de reais entre os 68 ativos que fazem parte aí do nosso principal índice. Magazine Luiza, como a gente viu lá no nosso resumo, foi o ativo que mais subiu, 20%. Dá uma olhada aqui, barrinha amarela acima do zero, fluxo comprador. O maior volume comprador dos ativos do Ibovespa veio para a Magazine Luiza. Lembra que a gente comentou lá também que o ativo que teve a maior desvalorização, exatamente as ações da Cogna. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha aqui, barrinha vermelha e barrinha amarela apontando para baixo, abaixo da linha do zero. Ponta Vendedora Futebol Clube dentro do nosso mercado. É muito interessante que por aqui você consegue captar exatamente as pressões que eles fazem em relação aos nossos ativos. Portanto, mais uma vez eu comento, a gente já faz esse trabalho com vocês aqui há 3 anos e a gente tem muito orgulho de demonstrar essas movimentações para vocês, porque são 172 semanas desse acompanhamento, sendo que fluxo por parte dos corretores estrangeiros que operam no nosso mercado vai no mesmo sentido do preço em 131 semanas, uma taxa de acerto de mais de 76%. Portanto, a gente convida você que está chegando aqui no nosso conteúdo, que queira ficar realmente craque na movimentação do fluxo estrangeiro, seja ele oficial e também pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e principalmente deixe o seu like para que você fortaleça e mais pessoas, principalmente investidor, pessoa física, fique ciente nas pressões que eles fazem para o nosso mercado. Vamos rodar rapidamente a nossa vinheta
e no retorno a gente vai comentar uma dúvida que apareceu nos comentários dos nossos vídeos. Bora lá! E antes de demonstrar aí a dúvida do participante no conteúdo do canal, eu vou demonstrar para vocês a estrutura que a gente trabalha aqui no nosso conteúdo, que é monitorar fluxo oficial estrangeiro e também monitorar fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Aí você comenta, Renato, por que você vai comentar isso agora no início do vídeo? Para que vocês entendam de uma vez por todas, principalmente o pessoal que está chegando agora e se inscrevendo e aproveitando essa belíssima ferramenta que a gente deixa aqui disponível para vocês de forma gratuita, para que vocês entendam onde ocorrem as pressões por parte deles. No fluxo oficial estrangeiro, a gente pega as informações que são disponibilizadas pelo próprio site da B3 no segmento Bovespa e também no segmento BMF. Renato, onde eu encontro essas informações? Lá na sua página. O link está na descrição. Pessoal, basta você navegar descendo a sua coluna à esquerda que você vai ver fluxo oficial estrangeiro dia a dia. Lembrando que para o regra da Bolsa, 2 dias úteis de atraso na divulgação. Em relação aos contratos em aberto na BMF, é atualizado toda madrugada, inclusive os dados de sexta-feira, a B3 está atualizando na madrugada de domingo para segunda e a gente já deixa disponível, você acessa pela manhã, porque você consegue acompanhar os contratos em aberto para o Ibovespa futuro, dólar futuro e também os contratos de juros futuros. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem também o acompanhamento por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Renato, como que eu faço para entender o funcionamento desse fluxo das corretoras estrangeiras? Pessoal, na nossa própria página tem uma aba chamada A Ideia do Blog. Basta você navegar, você vai entender a leitura e o funcionamento, como que vai se dar esse movimento que a gente estuda em relação às pressões das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, ok? E a gente consegue, então, varrer o movimento dessas corretoras em tempo real em relação aos ativos do mercado à vista, para o nosso Ibovespa e também para os nossos setores. A gente consegue também pegar as informações e pressões que eles fazem nos contratos do índice futuro e do dólar. E por que eu estou mencionando isso daqui? Para justamente responder a dúvida do participante que eu vou comentar com vocês a seguir. Então, mais uma vez eu comento, esse nosso conteúdo, pessoal, ele é meramente informativo, porque não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Qual que é a função, então, no nosso canal, pessoal? Deixá-los craques, para que cada um possa ter subsídio interessante na ajuda para a tomada da sua decisão própria. Não transfira para terceiros a responsabilidade que é sua de operar no mercado financeiro. Por isso que eu falo, seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e a palavrinha mágica que é: nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Frase que eu mais adoro de falar no conteúdo aqui no nosso canal é: quem já foi inscrito, já chega, senta o pé na porta e deixa o seu like. Bom, então vou rodar aqui para vocês exatamente a dúvida que eu peguei do Márcio Chapo. Olha a dúvida dele, pessoal. Renato, precisamos estudar mais para aprender como os estrangeiros ganharam dinheiro no mini índice com 193.082 contratos vendidos. Se estamos vendidos e o índice sobe, nós perdemos. Pelas informações do vídeo, eles teriam ganho 1,14 bi com esse volume de vendas. Parabéns pelo trabalho. Ou seja, é uma crítica, inclusive um humor negro, que aqui no nosso conteúdo do canal não tem espaço. Com todo o respeito que você nos deve aqui, Márcio, você inclusive já é participante do nosso canal há algum tempo e eu procurei, na minha resposta, ser o mais transparente possível e vai ajudar muita gente que está assistindo aqui o conteúdo do canal. Bom, vamos lá. Aí eu coloquei: muito obrigado, Márcio. Legal sua pergunta, porque pode ser uma dúvida de você e de tantos outros que acompanham aqui o nosso canal. Bom, vamos lá, pessoal. Prestem atenção. Eu respondi para ele o seguinte: caso no dia da rolagem a quantidade de contratos em aberto ficar 50 mil negativos,
e ao longo do contrato seguinte, este número ficar em 45 mil contratos negativos, significa que o total é negativo ainda, só que o contrato novo está com saldo positivo. Por quê? Porque houve diminuição em relação à quantidade que foi estabelecida na rolagem. Ou seja, nesse exemplo, se eles fecharam a rolagem com 50 mil contratos e no contrato seguinte eles passam a ficar com 45 mil contratos, significa que o contrato atual tem uma ponta compradora, mesmo a gente sabendo que o saldo está vendedor no geral. Só que a cada rolagem, concorda comigo, pessoal, que as custódias são zeradas pela B3? Bom, aí eu coloquei, por isso o fluxo das corretoras estrangeiras é computado por cada contrato. E já vou te fazer uma correção. No caso aqui, Márcio, esse 1,14 bi não é o lucro, e sim era o saldo que as corretoras estrangeiras estavam no contrato do Ibovespa Futuro, contrato cheio. Aí, vou pegar a segunda opção. Como você já é antigo no canal, lembra-se que eu falo em todos os vídeos que acompanhamos o fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Até aí, tudo bem? Bom, pessoal, é muito importante vocês prestarem atenção. Partindo desse princípio, caso o saldo dos contratos em aberto pelo fluxo oficial estrangeiro, que engloba todas as corretoras que operam no nosso mercado, ou seja, corretoras nacionais e corretoras também estrangeiras. Então, caso esse saldo não diminua, é porque certamente tem estrangeiro vendendo por corretora nacional. Isto não nos interessa. E o que é legal é que ao longo do tempo, ambos vão se ajustando e tem uma aderência importante nos últimos 10 anos. Inclusive, eu vou demonstrar para vocês, nos últimos 2 anos e meio, eu peguei inclusive o exemplo do dia do Joesley Day, exatamente lá, na relação do dia 17 para o dia 18 de maio de 2017, eu vou comentar com você sobre isso. Então, só para finalizar, pessoal, eu coloquei para ele o seguinte, olha essa linha de raciocínio. Quando queremos saber qual candidato irá vencer uma eleição, precisamos perguntar para todos os eleitores ou uma base estatística deles? Bom, a gente sabe, pessoal, que os institutos de pesquisa não ouvem todas as pessoas, e sim uma base estatística para o estudo. Então, seguindo esse raciocínio, a gente faz o quê? Uma correlação. Aí eu perguntei para ele, correlacionando essa ideia, onde você acha que temos mais investidores estrangeiros no nosso mercado? Em corretoras nacionais ou em estrangeiras? É a mesma analogia, pessoal. Então, a gente não precisa de escutar todo o mercado para a gente ter a pressão que as corretoras estrangeiras fazem, porque vocês já acompanham aqui no nosso canal que tanto o fluxo oficial estrangeiro como o fluxo das corretoras estrangeiras, ele é muito aderente. A gente, inclusive, demonstra do mercado à vista direto todos os vídeos em todas as semanas. Só que aqui no conteúdo do canal, a gente tem um diferencial que a gente consegue setorizar, saber que ativo tem pressão de compra, pressão de venda por parte deles, qual setor. Então, eu vou demonstrar esse quadro novo aqui no canal, que vocês vão matar essa charada e vão ficar cada vez mais craques em relação a isso que eu respondi a você, tá bom, Márcio? Então, vamos lá. Esse comparativo, pessoal, eu vou demonstrar aqui para vocês, para que vocês entendam o seguinte. Olha, a gente tem aqui 2 gráficos. O gráfico de cima é o saldo dos contratos em aberto, lá divulgado pelo site da B3. Então, a gente consegue perceber aqui em cima uma curva ascendente, descendente, ascendente, descendente. Ok. No gráfico de baixo, eu tenho o índice futuro, cotação do índice futuro, e também o fluxo acumulado de quem? Das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, que é essa linha verde. E eu vou colocar aqui para vocês, justamente para vocês perceberem o seguinte. Eu vou pegar uma régua aqui, olha que interessante. Aqui estava exatamente antes do Joesley Day, pessoal. Antes do Joesley Day. O que aconteceu com o fluxo dos contratos em aberto e também o fluxo das corretoras estrangeiras, que é essa linha verde?
estava descendente. O dia que ocorreu o Joesley Day, que a nossa bolsa derreteu, que é essa linha preta aqui embaixo, olha o que aconteceu. Corretoras estrangeiras compraram a rodo. E olha o que aconteceu também com os contratos em aberto. Subiu significativamente. E olha que interessante, o nosso mercado derretendo, eles o quê? Antecipando. Depois disso, o nosso mercado saiu lá da região de quantos mil pontos? 60, 61 mil pontos. E foi subindo, 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 subindo. Chegou a ficar lá na região dos 76 mil pontos. Aí o que eles fizeram? Olha o fluxo aqui dos contratos em aberto. Eles estavam colocando o quê? Lucro no bolso. Colocaram toda essa bagatela de lucro no bolso e a linha verde, que é o saldo das corretoras estrangeiras, no mesmo sentido. Quando chegou aqui no mês de outubro de 2017, enquanto o fluxo do saldo dos contratos em aberto ainda estava fazendo fundo descendente, olha como é que estava o saldo das corretoras estrangeiras. Já estava fazendo um fundo mais alto, antecipando a movimentação. Inclusive, quando o mercado teve essa correção aqui no mês de novembro, simplesmente nem aí começaram a tomar, e também o saldo dos contratos nesse mesmo sentido. Então, pessoal, a gente consegue perceber a aderência tanto do saldo das corretoras estrangeiras em relação aos contratos em aberto. Inclusive, a gente teve aqui o nosso mercado com ambiente de uma leve correção e o fluxo das corretoras estrangeiras chegou a fazer o quê? Uma ponta compradora mais baixa, antes do mercado fazer essa correção aqui, ó, de alguns dias. O saldo pelas corretoras estrangeiras estava menor do que os contratos em aberto pelo fluxo oficial estrangeiro, ou seja, tinha o quê? Tinha corretora nacional com fluxo do investidor estrangeiro. E a gente conseguiu perceber que depois a gente fez uma correção e olha aqui, exatamente movimentação de queda do saldo dos contratos em aberto e também o fluxo das corretoras estrangeiras nessa ponta vendedora. E olha que interessante depois, ambiente comprador, pujante, ajudando toda a movimentação de alta do nosso mercado desde o final de 2018, pessoal. A linha preta, que é o nosso Ibovespa, eles pararam de vender, sendo que, olha aqui, os contratos em aberto pelo investidor estrangeiro estava fazendo um novo fundo. Olha aqui as corretoras estrangeiras, o saldo das corretoras estrangeiras já não estava fazendo um novo fundo, ajudando a empurrar para cima. E foram assim, foram, até a movimentação do nosso mercado, exatamente quando o nosso mercado estava lá em cima. Bateu exatamente aqui com a movimentação de pico pelos contratos por parte do investidor estrangeiro. De lá para cá, ponta vendedora Futebol Clube em ambos. Só que, se vocês perceberem, a gente consegue pegar os movimentos muito rapidamente em relação às movimentações das corretoras estrangeiras. Então, lembra que no contrato passado a gente chegou a comentar que eles sentaram a mamona na compra quando o nosso Bovespa ainda não tinha feito fundo, pessoal. Olha aqui, o fundo foi feito aqui na frente e eles já estavam diminuindo vendas e estavam entoando compras. O nosso mercado depois estourou, eles aproveitaram e colocaram o quê? Um belíssimo lucro no bolso, nosso mercado praticamente bem próximo das máximas. E quando eles colocaram lucro no bolso, depois o nosso mercado veio beijar os 99 mil pontos e eles já estavam o quê? Vendendo, lucraram nessa perna de baixa. E olha o saldo dos contratos em aberto. Aumentando aqui o quê? Compra, diminuindo vendas. E o fluxo das corretoras estrangeiras aqui sendo mais aderente ainda com a movimentação do mercado nessa queda. E nesse momento, depois que a gente teve a mudança para esse contrato Z de Zorro, olha o que aconteceu. Os contratos em aberto, no último dia, inclusive da rolagem, fez essa barra imensa de venda, coisa que a gente já estava observando pelas corretoras estrangeiras. E nesse contrato Z de Zorro, a gente consegue perceber que os contratos em aberto ainda está descendente pelo fluxo oficial estrangeiro. Só que as corretoras estrangeiras já estão o quê? Comprando a rodo. A gente está vendo aí, desde o início desse contrato Z, as corretoras estrangeiras comprando
e o nosso mercado indo junto. Ou seja, olha a expertise que a gente tenta passar para vocês aqui no conteúdo do canal. Isso é muito top. Aí você fala, Renato, então significa que esse fluxo que está aqui, mais descendente em relação aos contratos em aberto, possivelmente pode ser fluxo de estrangeiro operando por corretora nacional. Sim, porque a gente pega as corretoras estrangeiras e a gente não vê esse comportamento. Conseguem perceber a expertise, inclusive muito mais apurada das corretoras estrangeiras? A gente já falou com vocês no mercado à vista, que é o fluxo oficial estrangeiro, é o fluxo assustado. Isso acontece também no mercado futuro. Então a gente espera de uma vez por todas esclarecer. E tem muita gente que está no mercado financeiro dando informação errada que investidor estrangeiro do fluxo oficial está tomando taca. Sim, investidor estrangeiro que opera por corretora nacional, pessoal, que não tem tanta expertise que as corretoras estrangeiras possuem em nosso mercado. A gente tem um prazer enorme. E vocês percebem que ambos são aderentes, ao longo do tempo eles são aderentes, só que a gente consegue perceber, inclusive, que as corretoras estrangeiras possuem uma expertise muito forte dentro do nosso mercado. Vou até mudar a ordem do vídeo e vou demonstrar para vocês exatamente isso que a gente já está comentando já há 3 semanas. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha a movimentação deles nos contratos em relação ao Ibovespa Futuro. 1 bilhão e 900 de saldo acumulado. Olha a movimentação que eles fizeram hoje, sexta-feira, no nosso mercado. Quase 700 milhões de ponta compradora. E olha aqui, o nosso mercado estourando. E eles estavam fazendo até o pregão de quinta-feira, colocando lucro no bolso levemente e o nosso mercado estava subindo. Quando chegou no pregão de quinta-feira, nosso mercado teve uma queda mais intensa. Eles aproveitaram para colocar lucro no bolso, inclusive até a metade do pregão somente, porque a segunda metade do pregão de quinta recompraram mais da metade do vendão que eles tiveram colocando lucro, inclusive intradiário, no bolso. E no pregão de hoje, ponta compradora Futebol Clube. Mais uma vez a gente tenta aí matar com vocês para que vocês fiquem craques em relação a essa movimentação e expertise que eles têm dentro do nosso mercado. Para a movimentação do dólar, pessoal, olha aqui como é que a gente encerrou o nosso dólar X. A gente teve uma movimentação por parte deles compradora no início, quando a moeda estava descendo, ou seja, as corretoras estrangeiras estavam antecipando a movimentação. Depois o dólar teve um ambiente de valorização, eles continuaram essa toada de compras, depois eles começaram a desfazer, e o dólar teve um ambiente corretivo. E mais no final do contrato, a gente teve aí uma movimentação bem lateral da movimentação do dólar futuro, e eles resolveram forçar a barra com o ambiente comprador em relação aí a 4, 5 pregões antes do vencimento, depois viram que não ia chegar muito longe e resolveram diminuir essa exposição. Lembrando que para esse contrato do dólar futuro, se a gente for considerar o preço médio deles, eles ficaram com projeção de prejuízo de quase 70 milhões de reais. Lembrando, né, pessoal, que já teve contratos passados, já tiveram contratos passados, que eles lucraram mais de 350 milhões de reais. Não estou lembrando aqui exatamente qual contrato, se eu não me engano, não sei se foi o contrato V ou o contrato U, que a gente demonstra para vocês aqui. Inclusive, deixa eu pegar aqui, exatamente, olha aqui, pessoal, foi no contrato passado, contrato V. Compraram 141 milhões, inclusive compraram lá na Bacia das Almas quando o dólar estava batendo 4,06. Ou seja, ganharam mais de 300 milhões e nesse contrato específico devolveram 70 para o nosso mercado. Vamos olhar aqui o contrato atual, contrato Z, que começou a liquidez no pregão de quinta-feira. Olha a briga que correu quinta e sexta-feira. Quinta-feira o dólar deu uma espuletada, foi fechar lá nos 4,02, ou seja, a gente chegou aqui na cotação 4,024,5 e eles tomaram a rodo, quase 40 milhões. E olha, no pregão de hoje, de sexta-feira, pessoal, venderam 30 milhões dos 40. E a nossa moeda, ou seja, o dólar, derreteu. Ou seja, briga de foice, acompanhando na alta e acompanhando na queda dentro do nosso mercado. Bom, a gente já encerrando esse conteúdo de mercado futuro, vamos comentar com vocês em relação ao mercado à vista, porque a gente encerrou essa semana com uma projeção de prejuízo por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado para os ativos do Ibovespa. Aí você comenta, pô, Renato, mas uma projeção de prejuízo de novo? Pessoal, olha o montante.
pouco mais de 1.700.000. Lembrando que na semana passada tiveram uma projeção de lucro de 64 milhões. É o que a gente já comentou com vocês em alguns vídeos, né? Quando perdem, é uma pouquíssima quantidade. Quando ganham, pegam de balde. E eu vou comentar com vocês que a gente teve esse encerramento da semana e ambiente de valorização para o nosso mercado. E olha que interessante, nesse ambiente de valorização para o nosso Ibovespa, a gente subiu na semana 0,77 e olha como é que eles fizeram. Ponta vendedora Futebol Clube no mercado à vista e ponta compradora Futebol Clube no mercado futuro, conforme a gente viu, inclusive muito influenciado no pregão dessa sexta-feira. Ficaram praticamente aí meso a meso, meio a meio. Lembrando que na semana passada, lembra que o nosso mercado tinha subido 2,52 com eles comprando mais de 1 bilhão do futuro? Nessa semana o nosso mercado subiu mais de 2%? Não. Por quê? Tinha alguma coisa aqui travando no mercado à vista, pessoal. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Dólar comercial já no contrato novo fechou a semana com uma leve queda. Eles andaram com uma ponta compradora tirando aquele saldo de ontem e do pregão de hoje, sexta-feira. E os principais mercados pelo mundo, bolsas americanas em alta, europeias na divisão e predominância de baixa para as bolsas asiáticas. E mesmo assim, a gente subindo mais do que a média dos principais mercados pelo mundo. Aí, eu vou comentar com vocês exatamente em relação aos nossos 23 índices disponibilizados pelo B3. Olha o índice que eles tomaram a rodo, índice de materiais básicos. Pessoal, ambiente de valorização de quase 3%, 2,65%. Olha aqui o grau de eficiência por parte deles. A gente pegou aqui exatamente índice de materiais básicos, mais de 6 milhões de projeção de lucros. E o nosso Ibovespa com a 14ª pior performance, com aquele praticamente 0 a 0, 1.700.000. E se você for perceber, dos 23 índices, eles tiveram projeção de lucros em 12 deles e tiveram uma projeção de prejuízo em 11 deles. É claro que, se você somar um pelo outro, ficou uma projeção de prejuízo. Vou comentar com vocês aqui, em relação ao Ibovespa, que os 15 ativos que eles andaram numa ponta compradora tiveram uma alta média, 1,09, e os 15 de ponta vendedora tiveram uma alta média menor, 0,93. Aí você comenta, Renato, então por que a projeção do prejuízo? Porque o volume vendedor, pessoal, olha aqui, foi maior do que o volume comprador. Agora, a gente teve como carro-chefe de compras as ações de Vale. Pessoal, muito impulsionado pelo pregão dessa sexta-feira. Tomaram Vale a rodo. Então, ficou praticamente aí no 0 a 0 a movimentação do ativo do nosso mercado. Agora, dá uma olhada no destaque da semana. Pessoal, Magazine Luiza, mais de 12% de valorização e 136 milhões de ponta compradora no ativo para o nosso mercado. A gente já tinha comentado com vocês que Magazine Luiza foi o ativo que eles mais tomaram no mês de outubro no nosso mercado. E se você for mais longe no conteúdo dos nossos vídeos, vocês vão perceber que no mês de setembro eles tiveram o quê? Ponta vendedora no ativo. Inclusive na primeira metade do mês de setembro, o ambiente estava vendedor, eles estavam colocando um belíssimo lucro no bolso, prendendo a cotação do ativo no nosso mercado. Dê uma maratonada aí nos vídeos anteriores para que vocês consigam perceber. Da metade de setembro para frente, eles começaram o quê? A tomar o ativo. E no mês de outubro, ambiente comprador Futebol Clube, inclusive o primeiro vídeo de outubro, que a gente inclusive postou, e se eu não me engano, no dia 4, dá uma olhada nesse vídeo, Magazine Luiza tinha sido o destaque de ponta compradora. Eu lembro que foi mais ou menos mais de 100 milhões de reais. Carro-chefe, inclusive, daquela sessão de 4 semanas atrás, praticamente. Por isso que eu falo com todo mundo, quer ficar craque? Tem que fazer uma maratona nos vídeos anteriores para que você pegue rodagem, onde tem pressão de compra e de venda por parte deles no nosso mercado. Bom, e na outra ponta? Pessoal, as ações do Banco Itaú, como carro-chefe de vendas, 220 milhões e o ativo caindo aí mais de 1% dentro do nosso mercado. Lembrando que, lembra que a gente comentou com vocês que Itaú, na semana passada, tinha subido mais de 7%? E eles atuaram o quê? Numa ponta compradora, e na semana anterior, que o ativo tinha ficado praticamente de lado, eles tinham comprado mais de 160 milhões. Na semana passada, se eu não me engano, compraram quase 80.
Então quer dizer 240. Então dos 240 que eles tomaram com uma valorização acumulada das 2 semanas de quase 10%, nessa semana colocaram quase tudo, dos 240, 220 já no bolso, e o ativo só caiu 1,22. Ou seja, já colocaram praticamente aí 7,5%, 8% de lucro no bolso de 200 milhões, pessoal. Isso significa 20 milhões de reais de lucro somente em um ativo. E o destaque de ponta vendedora veio para as ações de Cielo. 34 milhões de ponta vendedora, o ativo aí fazendo uma correção mais expressiva, mais de 6% dentro do nosso mercado. Então, comentando com vocês, em relação ao setor de materiais básicos, que é o nosso destaque da semana, dá uma olhada aqui, pessoal. Lembra que na semana passada a gente tinha comentado com vocês que o ativo que estavam numa ponta compradora estavam em Goal e também estavam em Gerdau? O que aconteceu com o Goal nessa semana, pessoal? Subiu mais de 5%. O que aconteceu com o Gerdau? Subiu mais do que 5%. Lembrando que na semana passada eles tinham comprado mais de 60 milhões de Gerdau, com o Gerdau ficando praticamente no 0 a 0, subindo menos de 1%. E nessa semana, dos 60 que eles compraram na semana passada, colocaram 13 milhões de lucro, o quê? No bolso, com o ativo subindo aí mais de 5%. Na semana passada tinham pressão vendedora de CSN que tinha caído 7%. Nessa semana venderam mais 40 milhões e o ativo caindo aí mais 1,5% dentro do nosso mercado. É muito interessante. Foi o ativo, inclusive, que eles tiveram maior ponta vendedora na semana passada e a gente tem muito orgulho de poder demonstrar para vocês aqui essa evolução no nosso canal. Então, para a gente fechar esse conteúdo do setor, está aqui, ó. Olha a resposta. Linha amarela, setor de materiais básicos, teve um ambiente de fundo lá em meados de agosto, depois ambiente comprador, depois começaram a colocar alguma coisa no bolso, depois ambiente comprador novamente. Pessoal, dá uma olhada que a gente viu ali em relação ao setor de materiais básicos, qual que foi o ativo que eles mais tomaram, pessoal? As ações de Vale, principalmente aí no pregão de hoje, e olha aqui embaixo, pessoal, as ações de Suzano. Há quantas semanas a gente já comentou com vocês aqui no nosso conteúdo que eles tinham secado vendas de Suzano? E nessa semana Suzano subindo 7% dentro do nosso mercado, ou seja, materiais básicos aí dando um show nessa movimentação que no final da semana ficamos ali no 0 a 0, pouco mais aí de 1 milhão. Por quê? Porque vários ativos eles aproveitaram para quê? Para colocar lucro no bolso. E qual foi o carro-chefe da semana passada dentro do nosso mercado, pessoal? A gente tinha comentado com vocês exatamente que foram as ações de Petrobras. E nessa semana o que eles fizeram, pessoal? Eles pegaram Petrobras preferencial, ficaram levemente vendedor, colocando alguma coisinha no bolso, e a ordinária continuaram comprando. Mais de 3% de valorização aí para o nosso mercado. Isso a gente consegue colaborar com vocês do nosso quadro evolutivo dos ativos que fazem parte do Ibovespa e que são setorizados. Olha aqui, Suzano, pessoal. Maior alta do setor de materiais básicos. Magazine Luiza, maior alta do setor de consumo. IGTA, que é Iguatemi, maior alta do setor financeiro. Eles não participaram. Em compensação, o Cielo, maior baixa do setor, eles também participaram. As ações de Bradesco, maior baixa do setor, eles também participaram. Lembrando que na semana passada, o que eles estavam fazendo em Bradesco? Eles estavam fazendo o quê? Uma ponta compradora. Aqui, se a gente verificar no setor de óleo, gás e biocombustível, é aquilo que a gente comentou. Deram prioridade para as ações ordinárias da companhia. Petrobras subindo aí, com eles empurrando a ordinária e colocando alguma coisa de lucro no bolso em relação às ações preferenciais. No setor de serviços públicos, os ativos subiram na semana e eles com predominância de venda. Lembrando que o único ativo que eles ajudaram a empurrar para cima, as ações de CEMIG e também as ações de Equatorial, eles tiveram na semana passada, pessoal, ponta vendedora nesses ativos para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor industrial, ponta vendedora para as ações de Gol e também para as ações de Azul, que no caso de Azul nem aí ambiente de valorização.
Agora, se a gente pegar aqui no setor de saúde, dá uma olhada, pessoal, nas ações de Raia Drogasil. Lembra o que a gente comentou com vocês no vídeo da semana passada sobre os ativos da companhia? A gente, inclusive, comentou o seguinte: olha, pessoal, o ativo tem ponta compradora por parte deles. Dá uma olhada aí nas semanas anteriores e na semana passada o ativo já tinha subido com eles empurrando e nessa semana simplesmente foi o ativo que mais se valorizou nesse setor e o maior volume comprador por parte deles no nosso mercado. No setor de telecomunicações, a gente já tinha percebido na semana passada que eles estavam com uma ponta vendedora para as ações de TIM, e as ações de TIM ficaram praticamente aí no 0 a 0. Nessa semana, um ambiente de desvalorização um pouco maior, mas também venderam aí as ações de Vivo dentro do nosso mercado. Para finalizar esse vídeo, eu vou comentar aqui com vocês exatamente a movimentação que eles têm no nosso mercado. À vista, fluxo oficial estrangeiro, deram uma secada aqui de vendas. É claro que ainda muito tímido, né? Essa secada de vendas está corroborando com o quê? Com a alta do nosso mercado desde 104 mil pontos. Quase 105 mil, o nosso mercado subindo, com eles o quê? Empurrando. E, digo mais, a gente conseguiu verificar em relação ao fluxo das corretoras estrangeiras e também o fluxo oficial estrangeiro, como a gente sempre fala, que é o fluxo assustado, o fluxo oficial estrangeiro, porque tem investidor estrangeiro que também opera por corretora nacional. Olha aqui, quando saiu numa monta muito grande, enquanto o fluxo das corretoras estrangeiras estavam bem mais o que comedidos. E agora começa a retomar essa movimentação do fluxo oficial, lembrando que as corretoras estrangeiras estavam na toada de venda. No pregão de hoje especificamente, a gente teve um ambiente comprador por parte deles dentro do nosso mercado. E eu não poderia deixar de encerrar esse vídeo, pessoal, para comentar com vocês do volume do investidor estrangeiro. Olha aqui, falta computar o pregão do dia 31. Olha aqui o volume que o investidor estrangeiro está operando no nosso mercado. Até agora, a gente já está batendo aí praticamente o segundo maior volume. Lembrando que quando for publicado a movimentação do pregão do dia 31, o mês de outubro vai ser considerado o mês do segundo maior volume do investidor estrangeiro na história do nosso mercado. Ou seja, quem fala que o investidor estrangeiro não está interessado no nosso mercado, olha aqui, volume ascendente. A gente está por mês com quase 270 bilhões de reais de média de negociação. E isso, se a gente for olhar aqui o ambiente diário, a gente está com praticamente, entre compras e vendas, o investidor estrangeiro está negociando por dia, na média, quase 15 bilhões de reais. Coisa que a gente nem pensava lá em 2010, que não chegava nem a 5. Então, o interesse do investidor estrangeiro ainda continua muito alto dentro do nosso mercado e, colaborando com a movimentação, eu não poderia deixar de comentar com vocês, primeiro, Renato, como que está aí o quadro em relação aos investidores que atuam no nosso mercado? Pessoal, olha que interessante que nós temos aqui um investidor estrangeiro com ambiente muito vendedor para o nosso mercado. Olha que interessante, ó, ainda continua muito vendedor. Renato, deram um refresco agora. Pronto, ok. Só que a gente consegue perceber que, através das corretoras estrangeiras, tem ativos, pessoal, que eles estão navegando, nadando de braçada. E a gente não está aqui para poder recomendar compra ou venda, mas para você observar. Tem ativos e setores que eles compram, o ativo sobe, sobe, sobe. Então, olha quem que está liderando aqui essa ponta compradora no nosso mercado em 2019. Essa linha rosa, investidor institucional. Agora, o que a gente fica aqui possesso é que o investidor pessoa física tem 2 meses que não participa de nada da alta. A gente chegou a bater 101 mil pontos, fechamento de agosto. Setembro, investidor pessoa física vendeu. Outubro, investidor pessoa física vendeu. Aí você comenta, pô, Renato, aí eu não tenho condição de poder mensurar com você quando você diz que investidor pessoa física é o famoso investidor pé tocado. Pessoal, eu falo mais uma vez, investidor pessoa física que não acompanha o conteúdo do nosso canal. A gente tinha até comentado aqui, ó, eu vou rodar para vocês exatamente a movimentação que eles estavam fazendo no mês de outubro. A gente chegou até a elogiar, porque tinha o pé trocado no início de outubro, quando o nosso mercado derreteu 4,5%,
investidor o quê? Estrangeiro sentando a mamona na venda, investidor pessoa física, o famoso pé trocado, estava lá comprando, ok? Aí você fala, ah, Renato, ele está fazendo swing trade, mas espera aí, fazer swing trade com 9 dias úteis tomando ré é mais complexo, viu, pessoal? Numa tendência de alta, ok, mas se uma tendência virar em algum dia, a pessoa vai se machucar bastante. Agora, se você falar, Renato, quando o Ibovespa fez lá o fundo dos 4,5% de queda em outubro, olha aqui, pessoal, investidor pessoa física fazendo o quê? O pico de compra. Ficaram todo o restante do mês de outubro vendendo, 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 vendendo. A gente chegou a comentar aqui, ó, que o nosso mercado já estava subindo praticamente a mesma quantidade que caiu e pelo menos o investidor pessoa física não estava abaixo da linha do zero em relação ao saldo mensal. Conseguiu aproveitar aqui pelo menos boa parte. Olha o que aconteceu. No final do mês já estavam inclusive abaixo da linha do zero. E a nossa bolsa teve um ambiente de valorização nessa sexta. Mais uma curva para cima, investidor pessoa física, provavelmente quando soltarem os dados da B3, vai estar vendendo mais. Aí a gente fala, pô Renato, mas eles estão fazendo aí um swing trade. Mas espera aí, essa segunda perna aqui, do dia 8/10 até o dia 30/10, você tem aqui mais ou menos 16 dias úteis. Como é que você vai ficar vendendo 16 dias úteis que o mercado só sobe e você só vende? E eu vou dizer aqui, coisa que a gente já vira e mexe e fala com vocês aqui no nosso conteúdo, exatamente essa estrutura. Estrutura do investidor pessoa física com o investidor estrangeiro. Pessoal, quando a gente estava batendo 99 mil pontos fazendo o fundo do nosso mercado, investidor pessoa física estava fazendo o topo. Quando o nosso mercado começou a retomar alta, olha o investidor pessoa física vendendo, 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 vendendo. Você pode falar, Renato, compraram aqui no fundo e estão vendendo no topo. Sim. Só que, será que a galera que está fazendo aí operações de swing trade vai ficar comprado em quase um mês? Eu não entendo que isso daí é uma operação de swing trade. Vou falar mais. Lembra que a gente comentou com vocês quando a gente tinha um topinho em 104.800 pontos, onde que a gente teve um topo no fluxo estrangeiro? A gente chegou a comentar com vocês aqui no nosso canal que, caso o mercado ultrapassasse esse patamar de 104.800, ia ocasionar alguma reação no investidor estrangeiro. Por quê? Porque eles iam ficar comprados onde que eles começaram a venda. Ou seja, começou a arder. Olha aqui, pessoal. Quando o nosso mercado fechou a semana do dia 18 de outubro em 104.700 e depois na semana seguinte começou a subir, essa ponta vendedora que eles tiveram começou a arder. O que eles fizeram? Começaram a recomprar. Então, de 104.700 até agora, está sendo calçado pela movimentação do fluxo estrangeiro, que inclusive já começou aqui a cruzar essa média móvel de 21 para cima, enquanto o investidor pessoa física, quando deu 104 mil pontos, já estava cruzando média móvel para baixo. Vamos olhar aqui em relação ao fluxo somente do investidor pessoa física? Olha isso daqui, pessoal. Olha a quantidade de pé trocado. A gente não está aqui para poder julgar ninguém. Só que no ambiente trading, no dia a dia, bolsa subindo, a gente está subindo desde o fundo que foi feito no dia 11/10. De lá para cá, o investidor, pessoa física, aproveitou alguma alta da bolsa? Nenhuma. A gente não está aqui para poder mensurar absolutamente nada, e sim colocar em pratos limpos que o investidor, pessoa física, fique craque. Acompanhe o nosso conteúdo caso você tenha pretensão de entrar no ambiente trading, para a gente não fazer mais parte daquela estatística horrorosa que foi mencionada pela FGV e muita gente ficou chateado. Aí eu também fiquei chateado porque tem muita gente que realmente não sabe encarar o ambiente trading. A função do nosso canal é deixá-los muito craques em relação à movimentação, às pressões. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês. Tentei fazer um vídeo mais curto, mas esse vídeo foi muito esclarecedor em relação à dúvida do Márcio. Eu agradeço você, tá, Márcio, por participar aí do nosso canal. Lembrando, pessoal, a gente está se aproximando aí dos nossos 10 mil inscritos. A gente já está batendo aí na porta, 9.880, pouco mais aí de 120, menos de 120 inscrições para os nossos 10 mil.
Você que está chegando agora, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você fique craque. E, mais uma vez, vocês deram um show, porque no vídeo da semana passada eu tentei fazer ele bem rápido, nem cobrei de vocês o like, a nossa meta é de 500, a gente chegou a bater, inclusive aí, com uma visualização, inclusive menor do que o vídeo da semana anterior. Ok, a gente não tem problema com isso, porque a gente quer o quê? É qualidade. Se puder vier junto com quantidade, ok, mas se não vier, não tem problema nenhum. E se você também tiver essa dúvida, conforme a gente teve aí do Márcio, deixa nos comentários que se eu ver que for pertinente, eu entro em contato aí para a gente poder também esclarecer essa movimentação que eles fazem dentro do nosso mercado. Bom descanso aí para vocês e a gente segue sempre atento na movimentação e tudo que eles fazem em relação às pressões nos nossos ativos e também nos nossos setores. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!